Salmo número 7. Bom, eu já falei para vocês que a gente está acompanhando aqui os Salmos com o livro, o Taná, né? E ele traz a versão em hebraico. Eu só quero que vocês observem, para quem já faz psicogenealogia, para quem já fez curso de nomes comigo, que quando a gente tem aqui, antecede o Salmo 7, tem uma letra. Então, no hebraico, não tem números. Tem letras que se referem a números. Então, nesse Salmo 7, a gente tem uma letra que o significado dela conta exatamente todo o Salmo. No Salmo 7, então, a gente tem que Davi diz, pede para que Deus faça corretamente o seu julgamento. Ele começa um salmo falando sobre pensamento, e depois ele usa um termo sobre o salmo que Davi cantou ao Eterno por causa de Cush, o benjaminita. Benjaminita, gente, quando a gente fala em Benjamim, e a gente tem aí o filho de Raquel, que inclusive morre no parto quando ela dá a luz a Benjamim, significa o filho da felicidade. Então, o benjaminita, de alguma forma, se corresponde ao fruto da felicidade. Então, esse salmo, ele fala dessa felicidade da justiça, que não é dos homens, né? Tanto que ele se reporta aqui há um mal, ele está passando por maus bocados, e aí ele fala dos inimigos. Os inimigos que estão perseguindo, que estão praticando mal contra ele diz assim, que o inimigo devore minha alma, e ele se reporta a esse inimigo como um leão. Né? O leão é algo que a gente não consegue dominar, que a gente não consegue, enquanto ser humano, exercer nenhum tipo de domínio, né? Que quando existe uma força, um embate de forças, certamente um homem perderia para um leão. Ele é mais forte, mais veloz, ele é instintivo, né? E é isso que Davi fala. Então ele diz o seguinte: ergue-te, Eterno, em tua ira, atua com furor contra meus opressores. Eleva-te em meu favor no juízo que ordenaste. E aí ele diz, quando se depuser a congregação dos povos em tua volta, que te eleves acima dela, pondo nas alturas teu divino trono. O Eterno julgará os povos, resgatar-me-á pelo mérito da minha retidão e integridade. Faz chegar ao fim do mal dos ímpios e da firmeza ao justo. Tu que percrutas as emoções e pensamentos de cada um, ó Deus justo. És meu escudo, é eterno e que salvas os puros de coração. Deus absolve os justos e se irrita todos os dias contra os ímpios. Se não arrepender o perverso, mas afiar sua espada e distender seu arco e mirar o justo, contra ele mesmo estará preparado armas mortíferas e apontando suas flechas, o perverso concede iniquidade, fecunda maldade e gera falsidade. Escava um fosso e aprofunda, mas ele mesmo cairá nas armadilhas que preparou. Presta atenção. Sobre sua própria cabeça recairá sua iniquidade e sobre seu crânio sua violência. Bom, nesse salmo, gente, e trazendo um pouco daquilo que eu sempre falo na psicogenealogia, a gente fala da justiça divina. E quando a gente fala dessa justiça, essa letra hebraica, ela fala dessa ferramenta e dessa espada. De alguma forma, essa letra se reporta a uma espada. Uma espada, ela corta pelos dois lados, né? Então, toda a justiça que é dos homens, e eu como advogada sei o quanto que quando um advogado pega uma causa, ele se partidariza com o seu cliente. Então, a gente está ali num fórum para decidir algumas situações e decide-se por um lado ou outro, né? Um está certo, o outro errado. É sempre essa justiça que muitas vezes ela não é coerente. Eu vou dar um exemplo para vocês sobre o que Davi quer falar sobre esse salmo. Porque muitas vezes a gente tem razão na justiça dos homens, mas isso não é ético, não é correto, né? E há uma justiça maior que virá e que atuará, porque existe uma lei. Isso Davi fala, né? Segundo o teu mando, quer dizer, quando você criou todo o universo, você criou a estrutura que é justa.
E a gente sempre fala na psicogenealogia, principalmente nesses encontros de contas, que a gente vai revisitar essas contas 3 ou 4 gerações. Então, as gerações subsequentes pagarão as iniquidades das gerações que os antecederam e que, de repente, fizeram injustiças. Isso no final dos Salmos está escrito isso, né? Quer dizer, tudo que você fizer vai recair sobre você, que é a incoerência, a falta de ética, a falta de moral. E aí eu vou dar um exemplo. Imagine que você mora num terreno e do lado do teu terreno tem um terreno vago. Você vê aquele terreno e diz assim, não tem ninguém aqui nesse terreno, já faz muito tempo, ele está ao lado da minha casa, eu corto a grama, eu vou cercar esse terreno. E ok, você cerca, você acaba colocando uma goleirinha, teus filhos jogam bola ali, né? Bota um cerco, porque o cachorro acaba indo ali, de repente ele vai para a rua. Com boas intenções, você vai se apropriando desse terreno, aos poucos. De repente, passaram-se 10 anos, passaram-se 15 anos, e você entrou com uma ação na justiça, por uso capião. Chega lá, o juiz olha, né? Diz, ok, é uma posse legal, não houve ninguém que reivindicou essa posse, você acabou vindo aqui pagando os impostos dessa terra, vou conceder para você a titularidade. Isso é legal. De repente aparece o dono, que morava no exterior, que a mulher estava muito doente, passou muito tempo com ela doente, e diz assim, eu vou construir aquele terreno. Aí você diz assim, não, esse terreno é meu. Tá aqui o título de propriedade. A pergunta para você é legal? É. É justo e é ético? Não é. Então, é isso que Davi quer falar sobre esse salmo. Muitas vezes nós fazemos coisas que são legais, mas que não são justas e que não são éticas. Ou seja, toda iniquidade, toda injustiça e todo desequilíbrio tenderá, pela lei que rege o universo, a ser revisitado e ser paga na medida justa, né? Então, atenção ao que você faz para o outro, porque não é a justiça dos homens que vai cobrar isso de você, é você mesmo. Você mesmo colhe os atos que você planta, né? Então, nem tudo que é legal é justo. Você sabe quando isso é justo. É só alinhar, né? Por isso que Davi fala muito das cordas da orquestra. É só você alinhar o que você pensa com o que você sente. Coloque a mão aqui, né? Faça esse julgamento interior. Tanto que Davi diz, me coloque a julgo. Eu estou disponível para o teu julgamento. E quando você sabe que você não fez nada, né? Que você está coerente com os teus atos, você se coloca a julgo. Você se coloca disponível ao julgamento. Só que muitas vezes tem na nossa ancestralidade as incoerências. E nós somos um órgão. Eu acho muito engraçado que as pessoas dizem, somos um. Mas na hora de fazer um pagamento de algo que foi em desequilíbrio, diz assim, mas por que eu tenho que pagar? Se afinal de contas foi meu avô que fez esse tipo de coisa, se foi meu pai. Ué, mas não somos um? Um corpo humano, quando tem uma célula que está doente, o que acontece com todo o corpo? Todo o corpo se volta para aquele lugar para restabelecer aquela célula. E assim é. Só que nós nos achamos injustiçados quando alguma coisa acontece e nós temos que ir ali e fazer esse pagamento. Bom, então esse salmo fala dessa justiça e da ética. Eu tenho falado muito sobre a ética nas relações. Falta muita ética hoje em dia. Tenho falado bastante sobre os livros em PDF, né? Que às vezes a gente vai lá e compartilha livro em PDF. Mas eu estou compartilhando conhecimento. Mas e daí? O autor está recebendo a reciprocidade diante de todo o conteúdo que ele entregou para você? O autor não está perdendo porque ele deu para você e para todos, né, o conhecimento. Mas você vai perder a parte equitativa. Isso é a justiça divina. Um grande beijo, até amanhã.